Olá, boa noite. Que bom estar com vocês. Estou aguardando meu colega Mauro entrar. Só que eu não estou te vendo, Mauro. Eu não estou vendo você, Mauro. E Aí, apareceu, tá meio escuro aqui. boa noite, Mauro. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Bom, assim, né? Estou muito gripada. Minha voz está Ei, terrível. Mas eu não quis cancelar a live, né? Em respeito às aham, pessoas. Estão entrando aí, Tiago, Marcos, muito boa noite. que maravilha. Esse tempo maluco realmente deixou a gente, pega a gente de surpresa, né? É verdade. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre saúde mental Certeza. e o trabalho. E aí eu gostaria que você se apresentasse, Mauro, para os nossos Maravilha. convidados. Bom, vai ser um prazer compartilhar essa live com, vou lhe chamar de você, doutora. Pode ser? Pode, claro. Maravilha. Sempre, lembrando, sempre com total respeito. Bom, meu nome é Mauro. Eu sou especialista em hipnose clínica com e practitioner em PNL. Estou fazendo a segunda certificação de análise corporal e comportamental e temos a grata sorte de sermos colegas no MBA de palestrante. Bacana, Mauro. Mauro é um terapeuta especialista, né? Exato. Eu fiz também a Omni, e aí Olha, a gente tem essa, essa afinidade aí, né? Também me formei na Omni. que Omni, bom. gente, para quem não sabe, é uma empresa, uma das melhores empresas do Brasil de formação de hipnose, né? Tem certificação internacional, tem certificação pelo MEC. Então, é uma empresa muito, muito importante. Caso alguém queira fazer, né, uma formação mesmo de hipnose, não é aquelas coisas que são sexta, sábado, domingo, né? Lá a gente tem uma imersão. Inclusive, eu fiz o MBA de lá também. Então, é uma empresa muito importante. Quem quiser fazer, vai lá e faça a formação mesmo, né? Que é para ser um bom hipnoterapeuta. Recomendável Bom, mesmo. diga, se ia falar alguma coisa? Não, eu ia complementar. Realmente é uma empresa que tem uma ótima reputação, a Omni. Eu fiz com outro professor também que eu acho ele muito bom, que é o Lucas Naves, mas a Omni vale muito a pena também para quem quer investir em um treinamento de qualidade mesmo. É verdade. A hipnose, para nós psicólogos, né? Ela é, ela é um somatório na nossa psicoterapia, né? Funciona bastante para traumas, para alguns tipos de vícios. Então, é uma ferramenta extremamente importante, né? Terapêutica. Bom, mas vamos lá, então. Hoje a gente veio falar de saúde mental. Eu Exato, doutora. trabalho, eu Eu gostaria. trabalho. Ah, O nosso objetivo, né, aqui com essa live é conscientizar as pessoas e trazer as práticas reais, né, sobre a saúde mental no trabalho.
E muitas vezes as pessoas estão assim adoentadas e elas não sabem por quê, né? Às vezes é um problema só pessoal que invade o trabalho, às vezes é um problema no trabalho que invade a vida pessoal, certo? Então, assim, a gente não consegue alcançar uma alta performance, né, sem saúde mental. A gente precisa estar bem, precisa estar feliz no nosso trabalho, né, feliz na nossa vida pessoal, para a gente poder alcançar essa tal dessa alta performance e aí produtividade no trabalho. Concordo plenamente contigo. E, inclusive, doutor, nada melhor do que ninguém como a senhora, com certeza. A senhora sabe, poderia explanar alguns dados, algum pequeno resumo sobre o que a OMS fala a respeito disso, sobre justamente a saúde mental, que é uma coisa que eu tenho notado que, principalmente, o pós-pandemia, isso parece que se tornou uma coisa assim, uma sombra que paira muitas vezes as pessoas, né? É verdade, Mauro. Então, assim, nós temos várias estatísticas, né? E uma estatística bem nova é da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que trouxe essa preocupação mundial, né, de afastamento de trabalho por questões de saúde mental. E olha que o Brasil está na lista dos primeiros países, né, que tem o maior número de afastamento é, de pessoas do trabalho por saúde mental. Inclusive, assim, eu moro em Brasília, aqui em Brasília, nós temos algumas instituições, né, que cuidam de pessoas adictas, né, pessoas que têm o vício de álcool, drogas. E na faculdade que eu dou aula de psicopatologia 1 e 2, que fala das psicopatologias, né? Então, como exemplo, é, esquizofrenia, né? Que é uma doença muito, muito grave. Mas, assim, todo semestre eu levo meus alunos para conhecer uma clínica de internação, né? E todo semestre eu me deparo com pessoas que estão lá internadas por conta de álcool ou drogas. E essas pessoas, a grande maioria, eu digo assim, 99%, são policiais, né? Tanto da Polícia Civil, PM, Bombeiro, Polícia Federal. Então, o mundo, né, da polícia, ele é um mundo em que tem muitas pessoas por afastamento, né, por saúde mental. Eu trouxe só esse exemplo, né, da questão da polícia, mas no Brasil está aí um ranking bem alto, né, de pessoas aí com afastamentos por saúde mental. Eu ia lhe fazer justamente essa pergunta, bom, praticamente acredito que todas as categorias profissionais estão aptas ou sujeitas a estar com esse problema, mas se haveria algumas categorias que têm, vamos dizer assim, um infeliz ranking de pessoas que têm mais esse problema. É verdade. Então, a categoria de policiais, né, tem um ranking muito alto, e a categoria também de pessoas que trabalham com saúde, na área de saúde, né, médicos, enfermeiras, enfim, né, as pessoas que trabalham dentro do hospital, né, também tem um problema grande de saúde mental, porque é aquela coisa, né, inclusive, em agosto eu vou dar uma palestra numa empresa para psicólogos, para fonoaudiólogos, para fisioterapeutas, pessoal da área de saúde, né? E a palestra que me foi solicitada foi sobre cuidando do cuidador, né? Porque nós que cuidamos das pessoas, nós precisamos nos cuidar, né? Se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar de você, né? As ideias não vêm, as ideias só vêm coisas ruins, né? Eu vou ter uma baixa estima, eu não vou passar para você a positividade, as estratégias de mudança, porque eu também não estou bem, né? Então, as empresas já estão começando a se preocupar com a saúde mental, né, das pessoas, mesmo porque a NR1 chegou aí, né, com várias mudanças e todas as empresas com mais de 15, acho que, se não me engano, são mais de 15 pessoas, todas essas empresas vão ter que fazer, né,
a avaliação dos riscos psicossociais, por conta, né, desse alto índice de atestados, né, licenças por saúde mental dos seus trabalhadores. Realmente, isso acaba, parece que não, mas até com certeza gera muito custo, né, para as empresas. A falta do colaborador por causa desse afastamento por problemas de saúde. É isso mesmo, né? Você imagina, o, a pessoa pega 30 dias com o psiquiatra, fica fora. Aí volta, não tá bem ainda, né? Aí pega mais 30. Depois pega uma licença de 6 meses. Então, a empresa fica sem o funcionário, né? Isso causa prejuízo, sim, com certeza, para as empresas. Então, as empresas têm que investir na saúde mental do trabalhador, né? Tem que fazer modificações. Tem que entender se está existindo assédio moral, se está existindo trabalhadores com burnout, com ansiedade, com depressão, o que está acontecendo, né, com os funcionários dessa empresa. E aí, melhorando, a gente vai falar aqui mais adiante sobre o que a empresa pode fazer para melhorar a saúde mental do trabalhador e o que nós também podemos fazer, né, para que a gente tenha uma melhor saúde mental. Exato. E a doutora, a senhora sabe dar um exemplo, assim, quais são os principais desafios hoje para a saúde mental no trabalho? Ambiente, coleguismo, sim. Bom, só fazendo um parênteses, né, eu falei no começo que eu estou muito gripada, estou sem voz, espero que vocês estejam me escutando, né? Eu não quis cancelar por respeito, né? Porque nós já estamos aí chamando as pessoas para vir para a nossa live há uma semana, né? Mas eu fiquei muito gripada, Verdade. porque fui a São Paulo, estava muito frio lá, mas vamos que vamos, espero que vocês me escutem. Então, assim, os principais desafios no trabalho, né? De saúde mental no trabalho. Eu vejo que é causada por uma carga excessiva, muitas vezes no trabalho, né? Ambientes físicos, né? E sociais tóxicos e inseguros, aquele tipo de trabalho que se dá insegurança, né? Que o colaborador fica pensando, ai, vou ser demitido, ai, você é isso, ai, não sei o quê, não vou conseguir sei lá, uma promoção, enfim, né? Falta de reconhecimento também, né? Então, muitas vezes o trabalhador ele tem uma meta a ser cumprida. Eu já trabalhei com o pessoal, os bancários, nossa senhora, coitados, né? Bancário é uma classe que sofre muita pressão, porque eles têm metas a cumprir, né? E tem uma pressão muito grande em cima deles, né? Aí a falta de reconhecimento, né? Como eu falei, às vezes o colaborador ele termina um trabalho grande, né? E não é elogiado por isso, e não é visto por isso, né? Porque nós, seres humanos, nós precisamos disso. Nós precisamos é, de sermos não só elogiados, né? Mas assim, pô, que legal que você conseguiu fazer esse trabalho, sabe? Que as pessoas vejam, né? Que a gente terminou aquele trabalho. A ansiedade também, né? Pessoas com muita ansiedade, com depressão, que aí não se cuidam, enfim. E eu acho que o mais importante é o estigma também, né? Em torno do sofrimento psíquico, porque existe um estigma de que assim, não, eu acordei irritada hoje, mas meu sono não foi bom. Aí fala, eu acordei irritada porque meu sono não foi bom. Aí meu sono não foi bom, porque eu estou trabalhando demais. É isso, né? E esses são sinais do início de um problema de saúde mental, né? Quando o seu corpo começa a se regular de uma outra forma, né? Então, o seu corpo está te avisando, tem alguma coisa errada, né? Então, existe um estigma porque as pessoas, elas não sei se é falta de conhecimento, mas elas não ligam muito para a saúde mental, né? Elas ligam para estarem ali na empresa todos os dias, para receber o salário, enfim, é isso. Mas cuidar delas próprias, não.
né? Tem- E muitas vezes, quando a empresa também promove algo, tem alguns colaboradores que não ficam satisfeitos e nem aparecem, né? Muitas empresas falam comigo sobre isso. Ah, mas a gente promove um treinamento, né? A gente promove uma palestra, mas, né, muitas vezes o colaborador ele não quer, né, participar, certo? Então, assim, Uhum. gente, saúde mental não é frescura, não, né? É um problema real, que afeta o seu desempenho no trabalho, afeta os seus relacionamentos, né? E até mesmo o seu sentimento de segurança aí no trabalho. Realmente. E como, né, eu vou ser um pouquinho só repetitivo, porque acho que esse problema sempre houve, mas eu acho que o gatilho que disparou essa atenção maior, realmente acho que foi no período da pandemia, que é onde as pessoas teve muito aquela sobrecarga, muitas pessoas acabaram ficando sendo, muitos, né? Muita gente foi forçada a ficar isolada. Tava até um exemplo, né? Até ontem era aquele contato físico, tudo mais. De repente, em casa, a prisão, não pode mais tocar, não pode mais se comunicar, é trabalho em cima de trabalho. E as empresas que ainda insistem em não olhar para isso, o que a senhora acha, doutora, de como que elas podem promover essa questão da saúde mental para seus colaboradores? Então, antes de responder esse seu questionamento, Mauro, eu queria Uhum, também te perguntar, né? Já que você falou da pandemia, realmente a pandemia trouxe aí, né, um boom na saúde mental das pessoas, né? Porque as pessoas, como você bem disse, as pessoas ficaram isoladas em casa, as pessoas perderam seus empregos, né? Porque muitas empresas fecharam, as crianças não foram para a escola, então as mães não podiam ir trabalhar porque não tinha com quem deixar a criança. Enfim, foi um rebuliço, né, na vida de todo mundo. E isso uhum. causa estresse, isso causa, sim, problema de saúde mental. Então, depois da pandemia, aumentou demais, né, as questões de saúde mental, tá? Só falar boa noite para o pessoal aqui, doutora Jusita, boa noite. Boa noite, Muito doutora. obrigada por participar aí com a gente. Tem outros que eu já falei também, Terezinha, Raquel, muito obrigada por estarem aí conosco. E aí eu vou falando, tá, gente? Porque vai mostrando aqui, eu vou falando para vocês que nós estamos ao vivo, né? Olá, Abraão, que bom que você está presente aqui conosco também. Bom, então, e aí, Mauro, eu queria que você me falasse assim, aumentou para você a quantidade de pessoas, é, né? Aumentou a procura para você, para hipnose, né? Para as terapias que você faz? Como é que essas pessoas chegavam para você? Me conte aí. Aumentou bastante, porque como as pessoas estavam assim, o contato pessoal, tudo mais, parece que dava tipo uma capa protetora para que esses sintomas se mantivessem, entre aspas, controlados. Parece que ao descobrir isso por causa da pandemia, que todo mundo ficou forçado a ficar no isolamento, um isolamento muito assim abrupto, é, como a senhora mesmo bem disse, que promoveu não só o isolamento, mas houve perda de emprego, as crianças que tinham o hábito de ficar em contato físico com outras crianças, no âmbito de escola, já não podiam mais. Então parece que aflorou muito. Eu percebo isso ainda até hoje, que já vou fazer que 5 anos que passou-se esse pesadelo. Muitas pessoas ainda têm aquela a síndrome do pânico, parece que ela ficou mais exacerbada, a impaciência, a irritabilidade. Eu acho que isso aflorou muito. Então eu tenho muito demanda de pessoas que vêm falando sobre isso.
se sentindo inseguras de começar novamente. Já tem 5 anos, né, como eu falei, mas começar novamente a ter um contato social. Realmente eu tenho percebido isso, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal, que acaba misturando, né, ambos. Isso, verdade. Eu vou só responder a pergunta aqui do Marcos Sabino. Boa noite, Marcos. Ele perguntou como vencer o preconceito das pessoas em relação à saúde mental. Bom, existe esse estigma, esse preconceito, né? E a melhor forma da gente vencer isso é a fala, né? É você chegar para o seu colega de trabalho que você percebe que não está bem, né? Você dá um exemplo, você fala, olha, fulano de tal, a pessoa fez isso, fez esse tipo de terapia, fez uma psicoterapia. Às vezes, gente, a empresa já dá psicólogo, né? Tem uma empresa que eu fiz uma live para eles naquela semana, acho que chama-se PAT, né? Semana de Segurança do Trabalho, Sim. Sobre o vício no celular. Porque essa empresa chama DASA, é uma empresa enorme, né, hospitalar. Nessa empresa havia muitas pessoas, né, afastadas por acidente de trabalho, porque estava no celular, né? Então, por exemplo, o cara desce a escada olhando o celular. Fatalmente cai, quebra a perna, minimamente 1 mês, 2, né, para a perna voltar. Então, assim, pessoas de laboratório dessa empresa, né, que estavam ali com microscópio, e aí pegava o celular e colocava aqui do lado, quer dizer, né, enfim. E aí, a gente promover, né, Marcos, assim, promover a fala, promover palestras, né, promover, acessar as redes sociais, sabe, trazendo as pessoas para esse cuidado, né? Então, muitas vezes, no nosso consultório, as pessoas chegam e falam, não, eu não tenho problema de saúde mental, não, porque as pessoas acham que terapias e psicoterapia é só para quem tem problemas, né, de psicopatologia, e não, né? Então, às vezes a pessoa está se sentindo muito mal no trabalho, mas ela não tem uma psicopatologia, ela não tem depressão, ela não tem ansiedade, ela não tem bipolaridade, não tem esquizofrenia, não tem nada disso, né? E aí as pessoas chegam e falam, ah, mas, bom, eu vim, mas eu nem sei por que que eu vim, né? E aí a gente fala, você veio porque você tem esse problema para resolver, né? Para você ter um olhar diferenciado para o seu trabalho, para os seus colegas de trabalho, para a sua vida, né? Rodas de conversa também, a doutora Josita está falando aí, ó, muito bacana. Então, assim, o máximo que a gente puder fazer, né? Dentro das empresas e fora das empresas, tá certo? E aí, respondendo, né, a pergunta aí do Mauro, como as empresas podem promover a saúde mental? Bom, aqui também faz parte, né, da pergunta do Marcos. Então, assim, ter um impacto na liderança, né, ter uma liderança mais empática, mais capacitada. Então, por exemplo, se a empresa precisa que os funcionários utilizem EPIs, né, então utilize um capacete, ou uma luva, ou um óculos, né, para trabalhar naquele equipamento. Se tiver um líder, né, daqueles antigos, que fala assim, manda, eu estou mandando, você tem que fazer, né? As pessoas não vão usar os EPIs. Muitas vezes porque está com raiva do chefe, porque o chefe é grosso, né? Porque o chefe não tem empatia de chegar e falar, olha, deixa eu te falar, essa semana você quase não usou, né? O capacete é importante para a sua segurança, né? Então, assim, a gente tem que ter uma fala mais capacitada para instruir esse funcionário sobre a importância de usar esse EPI. Quantas pessoas são infectadas porque não colocam a luva, gente, né? Então, assim, e quantos acidentes de trabalho com os olhos, porque a pessoa não quer usar o óculos, né, de segurança.
E também tem aquelas coisas, né, sabe? É, aquele pessoal antigo que fala assim, né, trabalho com isso há mais de 20 anos. Não aconteceu nada comigo, não vou usar isso aí não, né? Então a liderança, ela tem que ser mais empática, tem que ser mais capacitada, né? Então eu sempre sugiro às empresas que os cargos de liderança que eles façam reuniões, né, rodas de conversa, para que eles possam entender, né, e ter uma afinidade maior como funcionário, porque o funcionário é uma pessoa, é um ser humano, né? Não é um objeto que você chega, manda e faz. Vai fazer isso, a meta é essa, tem que cumprir tanto nesse mês, sabe? Até a pressão que a gente coloca no funcionário tem que ser de forma empática, né? O que que nós podemos fazer para melhorar a sua produção, né? O que que você acha que está impactando, que está diminuindo a sua produção? É assim, é simples, com a fala, com o diálogo, né? Canais seguros de comunicação, né? Porque assim, as pessoas falam, não adianta nada colocar como é que fala, gente? Um pôster, né? Na parede, falando que ninguém lê. Assim, eu acho que tudo é válido, né? Mas a Lógico. fala, a, essa coisa, né? De olhar no olho da pessoa, de conversar, de falar, de entender, fazer com que a pessoa entenda que aquilo, assim, não é a empresa, mas é o trabalho dele. Se exige meta e produção, a gente tem que ter estratégias para a gente conseguir essas metas e essas produções, tá? Programas de bem-estar, né? Como eu falei também, então, fazer uma exigência de, né, um alerta, né, para exercícios físicos. A gente tem o exemplo do SENAC. Os funcionários do SENAC, gente, eles têm exercício físico gratuito, acesso à academia. Então, olha só, termina o expediente deles às 18, antes de ir para casa, eles já vão para academia. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí Bom, de lá, depois da academia, vão embora. Quer dizer, é uma prática de bem-estar, né? Que a sim, empresa colocou. eu concordo contigo. Inclusive, aproveitando, né, o gancho da última pergunta que o Marcos fez, realmente, ainda até hoje, tem gente ainda que quando fala, ai, eu estou fazendo terapia. Muitas pessoas ainda quase no meio do século XXI já ainda tem essa estigma de que, terapia, então quer dizer que esse cara tem algum problema, uma patologia muito severa, alguma coisa, e não é. É uma saúde, é uma forma também de promover a saúde mental, realmente. E concordando com a doutora Jucita, realmente, ainda tem pessoas que acham que o chefe é como era há 20, 30 anos atrás, que chegava, gritava, todo mundo ficava quieto e fazia não porque tem que ser feito, mas pelo medo. E hoje não, hoje o ideal é ser um líder, não ser aquele chefe com um carrasco, com um chicote que a turma falava, opa, deixa eu ficar quieto, eu cumprir minha meta, senão eu vou ser punido. Isso mesmo. Gente, obrigada aí, viu? Tô vendo os coraçõezinhos, enfim. Obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui com a doutora, conversando bastante. Outra coisinha, eu vou aproveitando esse gancho. Tem gente também que eu percebo no comentário, com colegas de trabalho e tudo mais, que eu também ainda estou como servidor público e também eu vejo muito desse problema do burnout. Tem a diferença entre o estresse do dia a dia e o burnout mesmo? Tem, né? Muita diferença. A gente sabe que o estresse, ele traz, sim, problemas de saúde mental, né? Mas o estresse, por exemplo, ele pode trazer uma ansiedade, né? Pode trazer alguns sintomas de depressão, que não é depressão, mas assim, alguns sintomazinho, né? Então a gente vê, nossa, eu estou muito estressada no trabalho. Por exemplo, eu sou professora universitária. Uhum. Caramba, final de semestre, não tem como a gente não estar estressado, porque um monte de trabalho para corrigir, um monte de prova para corrigir, é nota.
É encerramento, é pauta, é sistema da faculdade, então, assim, é um estresse danado, né? Isso causa um desequilíbrio, tá? Agora, o burnout, não, o burnout é o fim da linha. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental para a gente não chegar ao fim da linha, tá? Porque o burnout é muito grave. O burnout traz consequências fisiológicas, né? Tem pessoas que são internadas por consequências do burnout, né? Às vezes a pessoa já tem por exemplo, tem uma pressão alta, né? Tem, enfim, algum probleminha biológico, fisiológico de doença, né? Que é uma comorbidade. Só que aí a pessoa chega no esgotamento total, que é o burnout, né? Então, o burnout é o esgotamento físico e mental, tá? E é causado principalmente por situações no trabalho que são muito desgastantes, né, e repetitivas. Então, gente, cuidado, cuidado. Cuidado com o estresse, cuide do seu estresse no trabalho, para que ele não mude a chavinha para o burnout. Porque se mudar, é muito complicado, né? Você pode até adquirir uma doença psicossomática, como a fibromialgia, a psoríase, né? A grande maioria das pessoas com psoríase, por exemplo, que é uma doença psicossomática, que ela começa no couro cabeludo, dando umas feridinhas, depois ela passa pro corpo todo. Imagine você com o corpo todo cheio de ferida, né? Então, eu já participei de grupos, né, de pessoas, é muito difícil você ter a remissão dos sintomas. Por quê? Porque você tem que equilibrar a sua mente, equilibrar a sua saúde mental. E aí, depois que você tem o esgotamento físico e mental, é muito difícil você reprogramar a sua mente para equilibrar, né, a sua saúde mental. E aí, o, o, os sintomas é muito difícil ter remissão, né, de quem tem psoríase. Então, o estresse já é o começo, né, de um adoecimento no trabalho. Então, cuida dele para não que chegue ao burnout, tá bom? Que é o esgotamento físico e mental crônico. Tudo bem? Responde. Perfeito. Inclusive, até complemento. Eu até gosto de falar, porque aconteceu comigo em 2020, é como um exemplo bem simplório. É como nós temos um cartão de crédito que nós vamos usando, a gente não está vendo o limite. Chega uma hora que o limite estoura, aí vem a fatura para cobrar tudo que nós gastamos. E realmente, acho que o burnout ele acaba fazendo isso. Ele acaba quando passa do limite, o nosso corpo não aguenta mais, o nosso corpo vai cobrar uma fatura. E muitas vezes é um preço muito alto a pagar. Então eu sou totalmente de acordo com essa explicação sua. É muito perigoso mesmo. É verdade. Bom, é, só mais um detalhe também referente, né, a esse questionamento, assim, para a gente observar quais são os primeiros sinais, né, de que Isso que eu alguém queria está com a perguntar. saúde mental afetada, né? É, um cansaço extremo, por exemplo, né? De repente você tem uma fadiga, um cansaço extremo, né? A falta de concentração. A gente sabe que no trabalho às vezes chega aquele meio, né? Mirabuloso, né? E que você tem que se concentrar para você dar a resposta daquele meio, porque é muito importante. Às vezes um processo muito importante, né? Então você percebe que você está com falta de concentração. Você começa a digitar, começa a pensar, daqui a pouco o pensamento vai embora, né? A mudança de humor, né? Então você tinha um equilíbriozinho de humor e você percebe uma mudança muito grande, uma irritabilidade, né? O isolamento também, você prefere não falar com ninguém, ficar quietinho no seu canto trabalhando, né? E esse isolamento ele vai para a sua vida pessoal também. Aí a sua produtividade no trabalho, ó, cai bastante, né? E também alterações de sono e alimentação, tá? Ou a pessoa descamba a comer demais, né? Ou nada de fome. Então, esses são sinais simples
que a gente tem no dia a dia, né? E que muitas vezes a gente fala e a pessoa, mas aí todo mundo sabe. Ah, todo mundo sabe, por que que não se atenta a isso? Exato. Né? Muitas vezes tem que ter uma pessoa para falar, olha, se o seu sono era bom e ele mudou, tem alguma coisa errada com você, né? Olha, se você era uma pessoa mais equilibrada, agora você está muito irritado, muito nervoso, não tem fome, não tem sono, as coisas que você tinha prazer antes, hoje em dia você não tem mais prazer naquilo, ué, tem alguma coisa errada, certo? Exato. E realmente tem essa diferença, né, doutora? Dos dois cansaços. A gente pode aproveitar o exemplo do Senac, do fator da academia. A gente pode fazer vários exercícios, ficar cansado, o corpo todo dolorido, mas a cabeça está boa. Nós vamos deitar, vamos dormir, mesmo que no dia seguinte acordemos com dor muscular, que é sinal que o músculo trabalhou, mas a gente sente um vigor, não fica tranquilo e tudo mais. Agora, o cansaço mental, não adianta. A gente vai estar sempre cansado, muitas vezes com a falta de sono, vai partir para essa polaridade, ou se alimenta em excesso e muitas vezes errado, ou simplesmente se priva de se alimentar, que acaba dando problemas para o organismo, para o corpo em si. Isso é uma verdade. Aproveitando o gancho só um pouquinho, dá um boa noite aqui também para o nosso colega do MBA, o João Gabriel, que está chegando aqui, já chegou aqui também já tem um tempinho. Bacana, boa noite. A Obrigada. Rita. A Rita, a Kátia, minha amiga, obrigada, Kátia. Você está aí Olá, tudo comigo. bem? E vocês, pessoal? Já lidaram com algum burnout? Já conhece, tem sabe de alguém que ficou com esse problema? Pode comentar aqui com a gente, pode fazer também a pergunta, que vai ser bem interessante também a participação de vocês. Isso mesmo, né? Então, assim, podem colocar perguntas que nós vamos respondendo aí. Obrigada, Sabino. É, se você já viu um colega sofrendo em silêncio, né? Sim, que muitas vezes a pessoa guarda para si, por causa daquela configuração que nós temos, né, da sociedade, né? Se eu falar minhas dores, eu sou fraco. Se eu é, chorar, eu sou fraco. E não é isso. Então, uma ótima observação da doutora. É, o silêncio, muitas vezes o silêncio também é um sinal que nós temos que observar. Principalmente quando a pessoa é muito comunicativa, muito de brincar, de conversar com todo mundo. De repente, se ela começa a ficar quietinha, caladinha, eu acho que é bom uma atenção para esse caso, né? Isso mesmo, Mauro. E assim, todo mundo tem os seus momentos, né? Eu mesmo, Sim, às vezes, eu chego em casa, eu falo pro meu marido assim, ó, não quero conversar. E aí ele já sabe que eu preciso me recolher. Todo mundo tem os seus momentos, né? Que quer ficar mais quieto, não quer ficar muito em mídia social, não quer sair, né? Enfim, mas aí a gente tem que ver o excesso, né? Eu acho que exato. tudo que é excesso é ruim. Então, se o seu sono está muito atrapalhado excessivamente, se você está irritado excessivamente, né? Todo dia agora estou irritado. Nossa, não gosto mais das pessoas que eu convivia. Ah, eu gostava do pessoal do meu trabalho, agora eu não gosto mais. Nossa, eu estou Uhum. muito esquisita. Então, assim, o excesso, né? Tem que observar, né? Esse excesso de mudanças aí no seu comportamento e no seu pensamento, tá? Então, assim, a gente não está falando que, olha, ter o seu momento de silêncio, né? Se recolher um pouco seja ruim, não. Todos nós temos, né? Isso que a gente pode, faz bem, né? Inclusive, assim, fazer uma meditação, né? Uhum. Cuidar da sua mente, cuidar dos pensamentos intrusivos, né? Mudar o seu tipo de pensamento, tudo isso exige silêncio, né? Isso é muito bom. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, né? Promover o autoconhecimento. Então, as pessoas, Sim, elas pecam muito, assim, né? Não se conhecem, não conhecem os seus limites,
né? Vai deixando é, que né, o elástico estoure, né? Em algumas palestras eu faço uma dinâmica do elástico, onde eu vou abrindo o elástico até que ele estoura. E aquilo significa assim, até onde a sua mente consegue, né? Como esse elástico, esticar sem estourar, né? Verdade. É, sinalizar também que não está bem, como o Mauro falou, né? Para as pessoas, evitar o silêncio, né? Buscar apoio no RH mesmo. Às vezes a empresa tem coisas que você nem conhece. Fazer pausas constantes, né? Boa alimentação, enfim. E aí tem uma pergunta, Mauro, aqui, sobre a NR1. Vocês acreditam que a NR1 irá ajudar na íntegra a reduzir os casos de burnout e absenteísmo? Olha, é uma tentativa, né? Não existe a mudança 100%, né? Mas eu percebo que se as empresas investirem, elas vão ser obrigadas a investir nisso, porque elas vão levar multas altíssimas, né, o ano que vem. E eu sempre falo para as empresas, olha, vamos começar agora, porque é um processo longo, né? Não é só dar uma palestrinha, entendeu? Que o funcionário vai mudar, o funcionário vai começar a perceber a seu problema de saúde mental, tá? Então, são treinamentos, né? São testes que o psicólogo aplica, que pode ser online, né? Se for uma empresa muito grande. E aí vai se fazer uma análise de como está, né? Esse psicólogo tem acesso ao RH para entender as pessoas que estão licenciadas, né? Por saúde mental. Observar o absenteísmo, né? O absenteísmo é a falta, justificada ou não, tá? E observar também se existe muito presenteísmo. Presenteísmo. Presenteísmo é aquele cara que vai trabalhar, mas ele não produz, ele não faz nada, porque ele está muito mal. Aí ele vai lá tomar café, ele vai lá, vai no banheiro, bebe água, conversa com um, conversa com o outro, passa o dia todo assim, não faz nada. Né? É uma pessoa que está ali presente, mas ela não faz nada. Então, eu acho que a NR1 chegou para melhorar a nossa saúde mental nas empresas, né? Para diminuir o assédio moral, né? Porque a partir do momento em que a gente chama uma grande quantidade de colaboradores, a gente fala do assédio moral e a gente fala como que a pessoa pode denunciar, tudo isso vai diminuindo, né? E aí também tem a parte que a gente ensina as pessoas a cuidarem de si, a olharem para si, né? Porque nós não fomos criados, gente, só essa geração agora que está sendo criada assim, né? Mas nós não fomos criados para cuidar, olhar para nós, né? Nós somos criados para quê? Né? Olha só, aqui em Brasília é assim, ó. Você estuda, faz vestibular, entra na faculdade, aí você sai da faculdade, você tem que comprar seu apartamento, comprar o seu carro. Olha só, é isso. Aí o quê? Tá, eu fiz faculdade, tenho uma profissão, comprei um apartamento, tenho um carro, e agora? Acabou a vida? Né? Então, assim, a gente foi criado assim, né? Com uma pressão de que você tem que ser, tem que ser, tem que ser. Não, ninguém tem que ser nada, né? Então, a gente traz essa identificação, esse entendimento que eu tenho que ser quem eu sou, certo? É, quem eu, quem eu quero ser, né? Então, a gente traz, né, essa mudança de entendimento de que eu preciso de autoconhecimento, de que eu sei, eu preciso entender qual é o meu limite, né? E que dizer não, né? E que ter pausas de descanso, gente, porque olha só, descansar não é luxo, tá? Descansar é saúde. Então, Sim. pensa numa pessoa que trabalha o dia todo ali no computador, o dia inteiro, focada ali, focado, focado. Essa pessoa, de 2 em 2 horas, ela tem que levantar, porque a circulação dela fica péssima, né? Imagina a pessoa passar 8 horas sentada. Tem gente que não bebe água, né? Não se alimenta e fica ali focado porque tem uma meta. Não pode, né? No mínimo, assim, de 2 em 2 horas você tem que levantar para que o seu corpo, né, volte a funcionar direitinho, para que você evite câimbras, para que você evite desidratação,
sabe? Até para diminuir o cansaço mental. E você vai lá, toma um cafezinho, sabe? Uma coisinha assim de minutos, 3 minutos, 5 minutos no máximo, você já volta revigorado, né? Então a NR1 ela vai trazer muitos benefícios para as pessoas, né? E a questão da saúde mental vai ser muito importante. Imagine uma empresa com 600 funcionários, uma empresa com 10.000 funcionários, né? Desses 10.000 funcionários, gente, eu tenho certeza que pelo menos 7.000 deles não cuida da saúde mental. Com certeza, com certeza. Eu aproveitando o que a senhora comentou, na análise corporal, nós falamos, quando a gente está naquele momento sem, que não quer falar com ninguém e tudo mais, nós chamamos de a caverna, que é muito importante essa caverninha, de você dar uma respirada, uma carregada nas suas baterias sociais. É muito importante mesmo. E aproveitando o gancho que o Marco falou, que coincidentemente é onde eu trabalho, na área de educação, eu ainda estou como servidor público, eu noto isso, uma sobrecarga na vida das professoras. Porque até os pais, voltando lá um pouquinho para trás, a questão da pandemia, eu percebi, já faz anos, que as mães também estão bem intransigentes, intolerantes. Muitas vezes não aceita que o professor eduque a criança, dando atividade, alguma coisa. Elas vêm em cima, vêm com uma irritabilidade, ofendendo, enfim, vários tipos de circunstâncias que também acaba sobrecarregando a cabeça do professor e a cabeça de todos os colegas de trabalho na escola em si. Somente o professor, que eu vou parafrasear eles, porque muitas vezes o professor ele tem 2 ou até 3 turnos de trabalho. Cada qual uma realidade diferente, mas ele tem que cumprir as tarefas, as metas dele, e se a pessoa não para dar uma... preciso respirar, preciso descansar, fica complicado o rendimento dela. É verdade. Aí, professor é uma classe também, né, que está dentro dessa questão, né, de RN1 também. Porque, gente, eu conheço escolas aqui em Brasília, escolas públicas que têm 3.000 alunos, 3.000 adolescentes, né? Contando os 3 turnos. Os profissionais dessa escola, vocês não sabem o quanto eles sofrem. Por quê? Porque eles estão lidando com 3.000 vidas, 3.000 famílias, né? Se a gente pensar assim, cada pessoinha ali que está sofrendo, aí o profissional pega o problema para si, ou é agredido também, muitas vezes, né? Então, o professor realmente ele tem uma carga muito grande de problemas de saúde mental, porque o trabalho dele exige muito essa coisa, né, do pessoal, né, do estar presente com o aluno. E não tem como você não se envolver com os problemas dos alunos, né? Você é ser humano também. E aí você Sim, acaba embolando a sua vida pessoal também ali na vida do trabalho. sim, principalmente o ambiente onde eu trabalho, que é uma escola num bairro periférico, realmente tem aquelas situações de família totalmente desajustadas, destruídas por problemas de tudo quanto que é jeito. Tudo isso parece que não, mas vai somando, né? Vai somatizando. E elas muitas vezes também, até é compreensível, que os pais muitas vezes estão tão irritados que eles acabam descarregando no primeiro que vê, o que não é certo, a gente sabe disso. Mas muitas vezes acabam usando a escola como um fio terra para descarregar todas as suas raivas, todos os seus traumas, todas as suas dores. E realmente é muito complicado É, trabalhar ser humano, né? e sem falar, né, Mauro, que hoje as pessoas acham que quem tem que dar educação no filho, né, é a escola. É a escola. Quem tem que colocar o filho na linha é a escola, né? Então, assim, os valores estão muito diferenciados, assim.
né? Não. As famílias, elas não querem cuidar, né? Não querem educar os seus filhos. Veja que a escola faz isso, né? Isso não é um papel primordial da escola, tá? Bom, aí eu fico pensando em alguns questionamentos, né? A gente Uhum. já falou que a saúde mental no trabalho é um tabu, né? Porque é visto como fraqueza, como o Mauro colocou aí, né? Se eu contar, se eu falar o que eu tô sentindo, eu vou ser fraco, eu não posso chorar, né? E aí, assim, é papel do RH, só do RH, cuidar da saúde mental dos colaboradores? Sim, é papel, mas não é apenas o RH, né? A responsabilidade é toda da empresa, né? Especialmente das lideranças, que devem implementar ações práticas, né, e políticas aí, do cuidado contínuo, né, dos seus colaboradores. A gente fala muito, né, mal de sala de aula, porque nós dois somos professores também. E, gente, mesmo no ensino superior, olha, é pancada, né? Você tem que cuidar muito da sua saúde mental. E porque a gente Acredito. gosta, né? A gente é professor porque a gente ama, a gente gosta disso, né? Desse trabalho. Mas é muito complicado, né? É, Exatamente. é isso. É possível, doutora? Eu acho que sim, mas eu quero nada melhor como o seu feedback sobre isso. É possível conciliar alta performance com uma saúde emocional adequada sem ter prejuízo delas? Ah, é possível, né? É possível sim. Quando a gente coloca um equilíbrio entre o propósito e o autocuidado, né? Então, eu tenho uma meta para atingir. Então, final do semestre agora, eu tinha, né, mais de 400 alunos para lançar nota, né, ou para fazer uma recuperação, ou para ver trabalhos, mais de 400 trabalhos para corrigir, tudo bom. Tem que ter um equilíbrio nisso, né? Quantas horas no dia eu vou fazer esse tipo de coisa? Então, fazer uma tabela, né, gente? Uma simples tabela e colocar lá, olha, terça-feira, de 9 a meio-dia, eu vou trabalhar nisso, né? Aí, quarta-feira, à tarde, eu vou voltar nisso, naquilo. Você vai fazer uma tabelinha, que aí você vai equilibrar, né, a sua meta, o seu propósito com o seu autocuidado. Bom, horário de almoço, gente, é para almoçar. Assim, é inadmissível a pessoa tá almoçando e tá trabalhando no celular. Hum, Você vê isso o tempo todo nos restaurantes, né, durante a semana. O pessoal tá aqui, mastiga um pouquinho e tá ali. Nossa, tem que mandar e-mail para não sei o quê. Não, não tem. Você não tem. É seu horário de almoço. Se respeite. Respeite o seu horário de almoço, né? Depois que você almoçar, volte para a empresa, né? Fique num lugar mais tranquilo, feche seus olhos, sabe? Se você ainda tem uns 20 minutos aí para voltar a trabalhar, feche seus olhos, mesmo que você não durma, né? Traga o silêncio, a calmaria para você ter uma tarde mais produtiva, exato. certo? Então, assim, existe sim, existe a possibilidade de a gente alcançar a alta performance, né? Quando a gente tem um ambiente que respeita o nosso limite. E tem que dizer não. Olha, estou na hora de almoço. Né? O chefe mandou, aquele e-mail, aquele projeto, não sei o quê. Né? Ou até no hospital, né? Às vezes você está comendo ali, quem dá plantão não tem horário para comer, né? Quando dá um horáriozinho, a gente corre e vai lá e come. Mas assim, olha, deu aquele horário, né, que você pode sair e comer, senta, né? Mastiga, sente o cheiro da comida, sinta o gosto da comida, né? Você merece. Você está num trabalho super exaustivo, principalmente os profissionais aí da área de saúde. Descanse, coma devagar, mastigue devagar. Você vai ter, sei lá, meia hora, 40 minutos ou uma hora que seja. Respeite, se respeite. Isso é dar limite, quando eu falei no começo, né? Sim, a pessoa hoje em dia ela não se alimenta, ela simplesmente ela engole alguma coisa qualquer lá, está aqui no celular, tum, 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 é bipzinho do WhatsApp, é bipzinho do não sei o que, respondendo. Às vezes até com garfo na boca, que eu já vi a pessoa, eu falei, calma.
calma, deixa lá, coma, respira, viva, senão não dá certo. Isso é pura verdade. É verdade. O que mais, Mauro? Nosso horário tá quase acabando, Ah, que né? pena. É muito, papo fica muito agradável, acaba até rendendo, né? É verdade. Aproveitando então esse ganchinho da hora sagrada do almoço que a pessoa não para muitas vezes. Mas e quando a pessoa, infelizmente, ela não tem como parar? Ela precisa estar trabalhando, mas está se sentindo sobrecarregada. Tem um truquezinho, um segredinho para ela dar a famosa respirada, Olha, tomar Mauro, uma aguinha. primeiro que para mim não existe isso, tá? Não existe. Não existe trabalho nenhum que você não possa ter uma pausa para você se Uhum. alimentar, ou para você tomar uma água, para você ir ao banheiro, tá? Não existe. Isso aí é assédio no trabalho, né? Se o seu empregador falar, antigamente, assim que entrou, esqueci o nome da profissão, mas é aquelas pessoas que ficam ligando para as pessoas, aí fica aquela Telemarketing, fileirinha, né? telemarketing, né? Uhum. Nossa, passava 2 horas, 3 horas para a pessoa poder ter 3 minutos para ir ao banheiro. Isso é assédio, né? Muito. Você tem que dizer, olha. E aí, às vezes, a pessoa está de home office e não tem nenhum chefe falando para ela essas coisas, mas ela mesma se impõe, não, eu tenho que ficar aqui. Vou ficar aqui 4 horas, né? Direto. Não, né? Então, a primeira coisa é você saber que você precisa de uma pausa, como eu falei, né? Minimamente 2 em 2 horas. Quem trabalha ali no computador, né? Quem trabalha ali nos projetos, que tem que ser uma coisa focada. No hospital, né? Os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, psicólogos, né? Os técnicos de enfermagem, a gente tem que ter um minutinho para ir no banheiro, fazer um pipi, né? Lavar suas mãos, tranquilidade, sabe? Às vezes, como eu falei no plantão, né? Do hospital, a gente não tem um horário fixo. Um horário que diminui ali o trabalho, você vai lá e come, mas vai lá e coma, né, com tranquilidade. Então, assim, para você alcançar mesmo, né, essa alta performance no trabalho e a produtivo no trabalho, você tem que se cuidar, né? Se cuidar. Então, assim, eu acho muito legal, né, quando eu falo dos meus alunos assim, gente, carregar marmita hoje é chique, né? Uhum. Antigamente era uma vergonha. É Nossa Senhora, vergonha. era uma vergonha. Eu tenho 55 anos, né? Então imagina a minha época. Com 18 anos eu comecei a trabalhar numa empresa, era vergonhoso e as pessoas, o ônibus muito cheio, às vezes a marmita da pessoa caía e abria dentro do ônibus, né? Passava tanta vergonha. E era assim, você era apontado como, você é o pobre, você não pode comprar sua comida, Pobre. não sei o quê, né? Hoje em dia não, gente, hoje em dia é chique. Chique. É chique, É porque tanto que esse fato virou música, né? Um clássico dos anos 80 de pop rock. pois é. Então, né, uma outra coisa também para você cuidar, né, da sua saúde mental, porque se uma coisa leva a outra, né? Se você pôr no papel o quanto você gasta de comida em restaurantes durante a semana e que vão te fazer mal, né? Porque a comida de restaurante não é como a comida da nossa casa. Isso também vai te dar um prazer, né? Falei, pô, tô economizando uma grana, né? E tô comendo uma comida saudável, certo? Então, isso também é autoconhecimento, isso também é autocuidado, é cuidar da saúde mental, porque você está comendo uma comida ali com prazer, né? Uma comida que você fez na sua casa, e é totalmente diferente. Então, uma coisa liga a outra, tá certo? Uhum. Verdade. Doutora, home office com tecnologia, porque como eu também tinha uma empresa de tecnologia, eu fiz muito manutenção e tudo mais, falávamos que em média a tecnologia ela vinha a cada 6 meses, 8 meses, vinha sempre alguma coisa de novidades. Hoje está muito alto, está muito ávido. Parece que novamente, com a pandemia, aquela segurança, aquela válvula, vamos dizer assim, aquele freiozinho que as empresas
seguravam para jogar tecnologia de tempos em tempos, não tem mais. Estão soltando coisa a mil. Então a tecnologia, com a home office, ela acaba também ajudando na questão de um pouquinho proporcionar um ambiente insalubre, um pouco de prejuízo também com a relação da saúde mental, mesmo estando em casa, não estando naquele ambiente tóxico, mas muitas vezes o que acontece, que tem empresas também que ainda persistem em querer manter aquele ambiente tóxico. Então, mesmo estando no home office, até que não tem também probleminha? Tem sim, e não é pouco não, viu, Mauro? Não é pouquinho não. Atinge muito a saúde mental, porque o home office, ele te traz, você pode, né? Como eu disse anteriormente, você pode fazer o seu horário, né? Você pode flexibilizar o seu horário para você fazer um xixi, para você tomar uma água, tomar um café, né? Mas o que acontece com as pessoas? Né? Elas mesmas criam aquela hiperconexão, né? Que é o problema das telas. Né? Então, tem gente que, meu Deus do céu, tá ali conversando com você, mas está olhando rede social. Gente, o que a rede social vai te dar, né? Melhor do que o seu colega que está conversando com você, né? Eu sempre falo assim para minhas pacientes, ó, você está paquerando um cara e ele começa a olhar o celular demais, manda embora, né? Por quê? Porque a pessoa já tem um vício, sabe? Parece que falta algo se a pessoa não entrar no Facebook, no Instagram, no e-mail para ver se tem alguma coisa. E a pessoa foge do mundo real e ela tem uma hiperconexão, né, com o mundo irreal. Então, causa isolamento, dificuldade, a pessoa tem uma dificuldade de se desconectar, né, uma falha no equilíbrio. E aí vai trazendo muitos problemas de saúde mental, sim, com certeza, né? Porque a pessoa fica ali, ó, aficionada, né? Então eu vejo muitas pessoas que assistem televisão e estão jogando no celular ao mesmo tempo. Olha que absurdo isso. Olha o que essa pessoa está fazendo com a mente dela e ela não percebe, né? Então eu estou assistindo um filme, porque é um momento de relaxar, de pensar na história, né? De ver as imagens, enfim, do filme. Aí a pessoa está no celular, ali, ó, jogando, né? Então, assim, o home office trouxe benefícios, né? Eu acho que com a pandemia muitas empresas foram para home office, depois colocaram, assim, 2 dias de home office, né? Então, traz benefícios, mas tem que ter muito cuidado também, né? Porque a pessoa pode hiperfocar só no trabalho, né? Falar, não, agora é meu horário de trabalho, então eu vou cumprir de 8 ao meio-dia sem levantar, né? Sem tomar uma água. Então, eu estou aqui direto trabalhando às 8 horas. Não, gente. Você está de home office, mas aí é que você tem que cuidar mesmo da sua saúde física e mental, né? Então, tem que ter um período de pausa, né? Como eu falei no começo, descanso não é luxo, é saúde, né? Até para sua mente, sabe, canalizar com mais calma, com mais entendimento, tá certo? Verdade. E eu percebo mesmo isso, até nos relacionamentos. Antigamente, a gente saía com amigos ou com namorada, com marido, mulher, esposa, ia num restaurante, era aquela conversa pessoal. Eu já cansei de ir em lugares que a pessoa tá um de frente pro outro, mas cada um com o celular na cara. É aquela conversa, o olho no olho, o contato físico. Independente se é um casal, se são amigos, mas aquele bate-papo gostoso, aquela risada. Tá lá, viciado no celular, nem às vezes presta atenção no que conversa, a pessoa está falando que é amarelo, o cara, é verde, né? Então, realmente, eu vejo que está ficando muito isso daí. E como a doutora Justina falou, né? Essa síndrome midiática, que todos os jovens, eles ficam querendo mais, impaciente, não sabem aguardar, que é para ontem, ficam numa euforia, muitas vezes, uma ansiedade. É verdade.
Nossa, e assim, né? Psicólogo já viu, observa o tempo todo. Eu acho um horror. Pra que você vai para um restaurante com a sua família? Se todo mundo tá, eu observo isso direto, o pai, a mãe, os filhos, adolescentes, todo mundo ali no celular, celular. Vamos conversar, nós saímos para almoçar fora, para comer uma comida boa, para ter um momento em família, né? As famílias estão perdendo isso. Eu tenho pacientes que já me relatou que conversa com a mãe pelo WhatsApp, dentro de casa. A mãe na cozinha, a filha no quarto, conversando pelo WhatsApp. Gente, né? Isso afasta as Realmente. pessoas. Eu tive um amigo meu que falou para mim isso aí para mim, que a esposa dele chegou algumas vezes a mandar mensagem no WhatsApp para as crianças descerem para jantar. Aí eu falou, não, eu parei com isso. Eu peguei o celular de todo mundo, falando, agora a hora de janta, não tem celular. É isso mesmo, né? Não é nosso, Incrível. não é nosso tema aqui, mas a questão da adolescência, né? O adolescente muito facilmente tem problema de saúde mental, né? E aí, essa questão do celular causa um isolamento muito grande e a falta também do toque. Então, o adolescente, ele precisa do toque, do abraço, do beijo, né? Da conversa olho a olho, sabe? E aí, quando o pai acha, né? Ah, é mais fácil. Desce para jantar, vem jantar. Não, gente, né? Vamos lá, pega na mão. Olha, vamos jantar. Enfim, né? Então, principalmente com crianças e adolescentes. A gente tem essa conversa, né, gente? Assim, porque meu filho é adolescente. Não, porque se ele não ficar no celular, ele não sai. Sai. Basta você dar limite, né? Tem que dar limite. Exato, porque até depois também, né, disse bem, não está bem adentro do nosso tema de hoje, mas lá na frente, quando ele também vai entrar no mercado de trabalho, e isso parece que não, mas ele vai impactar também, vai colaborar muito para ele começar também a ter esses sofrimentos de saúde mental, de problemas, de acatar ordens e tudo mais que uma vida adulta acaba mostrando que nós vamos ter que começar a passar por isso, né? Isso mesmo. Mauro, então a gente precisa encerrar, né? A gente já tem 1 hora de live. Mas eu Exato. queria deixar algumas dicas, né? Isso, tem uma Aí, dica um importantes. resuminho do que a gente falou, né? Então, procure um autoconhecimento. Tem muitos cursos, né? Até gratuitos no Google aí para você acessar. Procure uma conversa com o RH da sua empresa, se você estiver passando alguma dificuldade, né? Então, assim, a gente falou, né, de criar uma cultura de acolhimento e de escuta, né? De estimular pausas reais durante o expediente, tá bem? De treinar os líderes, né? Para que sejam mais empáticos, para que tenham uma fala, né? Mais assertiva, né? Promover rodas de conversa, que foi até sugerido aí por um dos colegas que estavam assistindo, rodas de conversa para uma prevenção ao assédio moral, né? Outra coisa também, gente, é procurar atendimento, procurar ajuda, né? Hoje em dia não tem essa coisa, não tenho dinheiro para pagar psicoterapia. Não, né? Tem psicoterapia nas faculdades gratuitas, né? Às vezes a sua empresa tem um plano de saúde que tem psicoterapia, né? Então vamos procurar ajuda, né? E o incentivo também. Então, assim, resumindo, essa nossa live hoje foi muito gostosa, né? Obrigada, Mauro. Nós falamos bastante, né, de estratégias de enfrentamento para você melhorar a sua saúde mental. Primeiro, a gente tem que observar os sinais que o nosso corpo está demonstrando, né? A mudança do nosso comportamento também é muito importante, se observar, né? Observar falhas de sono, observar a irritabilidade, observar que você não gosta mais de fazer as coisas que você fazia antes. Se observar, uma mudança muito drástica, né? Então, e procurar ajuda, né? Dar limite, dizer não, fazer pausas no seu trabalho, tá certo? Gente, muito obrigada. Muitas pessoas aqui, muitos ex-alunos, muitos colegas, né, do MBA, muitos colegas, enfim, PCs.
Gratidão, Mauro, gratidão mesmo. Eu que agradeço, foi uma honra. Obrigado, pessoal, pela participação. Foi muito interessante a pergunta de vocês, foi maravilhoso. E espero fazermos mais lives doravante, que foi muito Sim, com bacana. certeza. Né, vamos ver se pelo menos de 15 em 15 dias a gente abre um espaço para falar de algo bem importante, né? Para ver se sacode aí a cabeça das pessoas, para que elas cuidem da saúde mental também e vivam, né, melhor, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Tá certo? Perfeito. Um beijo, gente. Muito obrigada, Grande obrigada, abraço. Mauro. Eu que Tudo de agradeço. Boa bom. semana para todos. Gratidão, viu? Gratidão pela presença de vocês. Um Eu que abraço, agradeço. tá? E entre nos nossos Instagram aí, né, gente? Sim, Nos sigam, porque a gente tem aí várias coisinhas boas para falar para vocês durante a semana, tá? com certeza. Um grande abraço, pessoal. Ótimo final de semana. Obrigada, Marcos.